Bom, estamos hoje no Aproxima, o Hub de Inovação, para falar sobre a inteligência comunicativa. Acho que muita gente por aí que está nos assistindo tem medo de falar em público, né? É aquele tabu sobre, nossa, preciso me apresentar. Então hoje estamos aqui com a Tatiana Vial, que vai nos ajudar e falar um pouco sobre isso, né, Tati? Sim. Conta pra gente aí um pouco sobre a sua experiência. Você é fonoaudióloga, né? E como que você foi para essa área aí de inteligência comunicativa? Eu sou fonoaudióloga, né, a minha graduação, e fiz o meu mestrado também em transtornos da comunicação humana. Então, quando eu me formei, eu trabalhava ajudando pessoas que tinham algum problema para se comunicar. Um problema físico, né? Um problema físico, um problema emocional, mas no sentido de um transtorno mesmo, né, de comunicação. Por exemplo, uma gagueira. E aí, ao longo da minha carreira, eu recebi alguns convites para trabalhar. Eu comecei então trabalhando com jornalistas dentro de uma TV lá na região do Vale do Paraíba. E aí eu comecei a perceber, Lívia, que eu poderia ajudar não só as pessoas que tinham algum transtorno, algum problema para se comunicar, mas pessoas que queriam falar melhor, né? Se comunicar, se expressar melhor. Porque uma coisa que é bem interessante, isso é uma coisa até cultural também, né? Assim, da nossa cultura, dos brasileiros, é que a gente trata a comunicação muitas vezes como perfumaria, como algo supérfluo. E, na verdade, a comunicação, ela é uma grande ferramenta, ela é uma grande via de acesso a bons relacionamentos, a uma carreira profissional de sucesso, só que a gente não dá a atenção devida a isso. E eu percebi aí que eu tinha uma área de trabalho muito promissora, né, de ajudar pessoas a se comunicar em alta performance. E foi quando, então, através dos meus estudos e da minha prática, eu percebi que se comunicar bem é uma forma de inteligência, por isso inteligência comunicativa. E eu estava conversando aqui com você, né? Eu falei pra ela, para falar pra câmera, falo tranquilamente. Agora, se tem aquele monte de gente, a gente já trava. É normal esse medo de comunicar, de falar em público? É muito mais normal do que a gente pensa, né? Então, assim, nos processos de coaching, de comunicação que eu conduzo, nos treinamentos, para falar em público, eu percebo que as pessoas acham que esse medo, que essa dificuldade de sentir que fazer uma apresentação é um grande desafio, é uma coisa só dela. E, na verdade, isso é uma coisa social. Então, assim, o medo de falar em público é o segundo maior medo da humanidade. Ele só fica atrás do medo da morte, do medo de morrer. Então, a primeira coisa, né, para desmistificar isso é que é um medo que acontece com todos nós. Por mais que seja uma pessoa que fale em público toda semana, ou, né, eu adoro falar em público, mas mesmo assim no começo me dá aquele frio na barriga, porque esse medo de falar em público vem principalmente da necessidade que nós humanos temos de pertencer a um grupo. Então, quando eu estou lá na frente fazendo uma apresentação, o meu cérebro interpreta que o grupo que é a audiência, eu não faço parte desse grupo. Por isso que é esse medo do julgamento, o medo de fazer alguma coisa lá na frente que me exponha, que aumente a minha vergonha. Tati, eu tô falando aqui, falar em público, né? Geralmente a gente pode imaginar um grande auditório, palestra com público grande, mas acho que isso inclui também, de repente, uma reunião dentro do seu trabalho, falar com pessoas, com menos pessoas, né? Ali com a sua equipe. Por que é importante a gente saber se comunicar, se portar e falar bem para essas pessoas, principalmente dentro do ambiente de trabalho? Então, como eu falei no início, né, a boa comunicação ela é uma forma de inteligência e você colocou muito bem, a importância de se comunicar bem não é específica do falar em público. Então, quando eu estou numa conversa por telefone e se eu tenho um objetivo, se eu preciso de um resultado com aquilo, eu preciso ter uma boa comunicação. Então, a importância de se comunicar bem, ela vai para várias esferas, né, da vida do ser humano. Mas eu considero que duas são fundamentais. A primeira é que a forma com que você se comunica ela está diretamente relacionada com a imagem que você transmite. Então, você deixa uma imagem para o outro, para aquele ambiente, de acordo com a sua comunicação.
E a segunda, que eu vejo que é realmente assim, o ponto principal em relação à nossa comunicação, é a saúde dos relacionamentos. Porque eu só me relaciono por meio da comunicação. Ou seja, a qualidade da minha comunicação vai ditar a qualidade dos meus relacionamentos. E hoje, muito mais do que importante do que você ser bom tecnicamente, é claro que é importante você ser bom tecnicamente, mas tem o mesmo peso o quanto você consegue extrair coisas positivas do seu comportamento. E a comunicação, ela é uma reunião de comportamentos. Então, ela é de fundamental importância. Eu acho interessante que, se nós pegarmos aí outras culturas, como a anglo-saxã, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, as grandes universidades desses países têm a oratória, por exemplo, como uma disciplina básica. E aqui no Brasil ainda não. A gente está começando a abrir os olhos para essa importância agora, porque realmente eu posso ser uma excelente profissional tecnicamente, mas se eu não souber me comunicar, me relacionar e me comportar da melhor forma possível, talvez o quanto eu sou boa tecnicamente não vá me trazer grandes resultados. E a gente não tem ainda formalmente uma educação para isso. Por isso que é muito importante nós nos voltarmos para a importância disso. Nosso comportamento afeta diretamente no trabalho. E não só no trabalho, a nossa vida, na vida, a nossa vida, de modo geral. Nos nossos relacionamentos pessoais, com os nossos amigos, com os nossos pais, com os nossos filhos, né? Bom, e a gente tem aqui muitos alunos nos assistindo, provavelmente líderes, pessoas aí que precisam divulgar e apresentar seus trabalhos. Quais dicas você deixa para essas pessoas de como se comunicar bem? Olha, a primeira dica e é o passo inicial para uma boa comunicação é o preparo. Então, não vamos cair na armadilha de que se eu tenho uma apresentação importante ou se eu tenho uma conversa importante para ter com alguém, que ir naquela coisa, assim, seja o que Deus quiser, acorda e vai, que vai dar certo. Pode ser que dê, mas o ideal é que você se prepare para isso. Então tem um passo a passo para o preparo técnico e também para o preparo emocional, porque outra coisa que a gente deixa de lado é a importância das nossas emoções para a nossa performance comunicativa. São coisas também que estão diretamente relacionadas, o quanto eu tenho domínio das minhas emoções. Então eu preciso de um preparo técnico, de um preparo emocional e preciso também saber para quem eu vou comunicar. O outro é de fundamental importância nessa relação comunicativa. Eu assisto muito os meus clientes quando eles vão se preparar para uma conversa ou para uma reunião, para conduzir uma reunião ou para uma apresentação, o foco ser neles, né? O que eu quero falar, o que é importante para mim, quais são as minhas necessidades. Mas a gente precisa fazer o exercício empático de ir para a perspectiva do outro. O que o outro quer saber em relação a esse meu conteúdo, como o outro se comunica para eu fazer as adequações necessárias na minha comunicação para gerar conexão por meio da comunicação. E muitas vezes a pessoa pode estar totalmente preparada, mas ainda existe um medo. Como trabalhar esse medo? Então, o preparo técnico ele é importante, ele aumenta a autoconfiança, ele diminui o medo, né? Mas ele não é suficiente. Então, eu preciso me preparar tecnicamente e preciso também fazer um preparo emocional. Tem algumas técnicas de preparo emocional, mas uma técnica que eu gosto bastante é a de mindfulness, que é a prática da atenção plena, que por meio basicamente da atenção que eu trago na minha respiração, minutos antes da apresentação, eu consegui trazer a minha mente para o momento presente. Porque esse é um estado da mente que também é um estado de apoio para a alta performance, seja na comunicação, em qualquer outra área, né? Mas para me comunicar bem, para fazer bem uma apresentação, eu preciso estar com a minha mente no momento presente. A gente está falando aqui de apresentações, né? Mas fora isso, no dia a dia, que dicas assim você deixa para a gente se comunicar melhor, né?
dentro da cultura latina aqui que estamos, né? O contato visual é de extrema importância. Então, se você acredita que você não consegue fazer muito contato visual com o seu interlocutor, com a pessoa com quem você está se comunicando, é importante que você treine isso. Eu vejo como assim o ponto de partida, fazer contato visual. Ele mostra respeito, mostra que você está ouvindo, mostra que você está em atenção e gera essa conexão empática. Uma outra coisa importante também, nós temos muitas vezes uma crença de que o bom comunicador é aquele que mais fala e, na verdade, o bom comunicador é aquele que mais escuta. Então, a escuta ativa, a escuta empática é a primeira competência do bom comunicador na comunicação do dia a dia. Então, se você quer engajar o seu interlocutor, se você quer gerar conexão, dê a palavra a ele, faça uma pergunta e ouça, escute com atenção e curiosidade. Bom, Tati, eu acho que é isso. Muito obrigada Eu aqui que agradeço, pelas suas dicas. agradeço, e nos vemos na próxima.